Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Arlen Ferreira, sou professor de Geografia da Escola Municipal Frei Eugênio e hoje estarei com vocês ministrando mais uma aula. Só lembrando a vocês que a nossa aula faz referência aos sexto e sétimos anos, também ao primeiro, segundo, terceiro e quarto período do segundo segmento da EJA. Sempre lembrando a vocês que os conhecimentos transpassam as séries. Qualquer aluno pode assistir a nossa aula e incorporar no seu linguajar esses conhecimentos geográficos. Só para lembrar para vocês, nós subdividimos as nossas aulas em duas partes. Primeira parte foi a última aula e agora a segunda parte para dar continuidade ao nosso assunto. Nós falamos sobre as riquezas naturais do território brasileiro e entramos exclusivamente nos biomas brasileiros. E subdividimos a primeira aula, ficamos praticamente toda a aula falando sobre o bioma da Amazônia, devido à sua importância, devido à sua dimensão continental e devido aos aspectos naturais existentes ali no complexo do Amazonas. Fazendo uma releitura e uma revisão da aula passada rapidamente, nós mostramos os aspectos naturais do território brasileiro, pode passar o slide, mostramos aqui o território brasileiro, mostramos a floresta amazônica e uma coisa muito interessante, só para a gente relembrar rapidamente, da Amazônia Azul, que é aquela área intercontinental que margeia o território brasileiro, aproximadamente 7 mil e alguma coisa de quilômetros, contínuo, à margem do Oceano Atlântico, que você tem ali a floresta, você tem a Amazônia Azul, que é uma parte muito rica da nossa parte oceânica. Ali fica o pré-sal, que vai do Espírito Santo a Santa Catarina, então é uma parte extremamente importante. Próximo slide. Falamos também do bioma da Amazônia, a sua localização. O bioma da Amazônia, na realidade, ocupa 40% do território brasileiro. É muito grande. Só o bioma da Amazônia é maior do que muitos países. Mas só 50% da Amazônia está dentro do território brasileiro. O restante transpassa o território brasileiro, que nós chamamos de Amazônia Internacional. Próximo slide. Falamos também de uma questão muito importante, que é a Amazônia Legal, que é a parte florestada da floresta amazônica que passa para outros estados. Por exemplo, Mato Grosso, na divisa entre o Pantanal e a floresta, e o Mato Grosso, por exemplo, que é da região centro-oeste, faz divisa com o norte, onde você tem uma intensidade da floresta amazônica, só que a floresta amazônica transpassa a região norte, passa para a parte centro-oeste. Essa parte que passa para a parte centro-oeste, como para a parte nordeste, nós chamamos de Amazônia Legal. Ou seja, a Amazônia Legal é toda aquela floresta que perpassa a região norte dentro do território nacional. Nós chamamos de Amazônia Legal. O bioma da Amazônia é tão grande, tão intenso, que nós subdividimos em 3 tipos de área florestada, que é a mata de terra firme, que é a região mais alta da floresta amazônica, depois a floresta de igapó, que é aquela floresta que fica submersa, fica debaixo de água, e temos os igarapés, é onde tem as palafitas, aquelas casas, Durante um período do ano tem a inundação, então você tem um período de cheia e um período de seca. Então é uma floresta fantástica, Tendo em vista que você tem ali a maior floresta do mundo, você tem a maior quantidade de água nos rios, na Amazônia, e a maior biodiversidade. Então nós temos uma série de questões ali extremamente importantes para o Brasil, mas não só para o Brasil, como patrimônio mundial. Quer dizer, eu sempre falo para os meus alunos que nós não somos donos, todos são donos, não é isso? Seria uma prepotência muito grande dizer que a Amazônia é nossa. Eu acho que a Amazônia é uma floresta, é um ambiente mundial, de preservação mundial. Aí a grande preocupação do mundo em relação à floresta amazônica, esse olhar exclusivo para a floresta amazônica. Passando, essa aula, a parte 2, nós então vamos iniciar no restante dos biomas. Só lembrando vocês que são 6 principais biomas, você tem os subbiomas, que é as sub-regiões. Por exemplo, a floresta dos cocais, que é a divisão entre o semiárido e a floresta amazônica, aquela floresta que fica entre esses 2 biomas, mas os 6 principais biomas. É claro que nós não vamos falar de maneira efetiva as peculiaridades, nós ficaríamos aqui, gastaríamos muito tempo, mas de uma visão holística, de uma visão geral, nós vamos trafegar por todos os biomas.
sempre priorizando a localização, a importância, né, o tamanho. São assim, as informações que nós achamos que seja pertinente para o processo de aprendizagem dos nossos alunos, certo? O primeiro bioma, depois do bioma da Amazônia, é o bioma do Pantanal. Só para fazer uma referência sobre o que eu estou dizendo, o bioma do Pantanal é o menor bioma do Brasil, mas é um bioma extremamente importante. Só para vocês terem uma ideia, é a maior bacia inundável do mundo, bacia alagável do mundo. Por quê? Porque o bioma do Amazonas, o bioma do Pantanal, desculpa, se localiza numa região perto do Chaco, ou seja, é uma bacia. A altitude média, a gente fazendo uma relação, Uberaba tem altitude média de 800 metros acima do nível do mar. O Pantanal, ele tem de 0 a 200. Então o Pantanal é muito baixo e se formou uma bacia. Lá tem 2 períodos. Então você tem o período da cheia que inunda todo o Pantanal e você tem o período da seca. E é uma questão muito peculiar, tanto a questão da vegetação quanto essa questão do processo de migração. Então, no período da cheia, os fazendeiros, né, os pantaneiros têm que tirar, evacuar todo o gado, porque enche, o Pantanal enche. Fica assim, inabitável, não é? É a região de Jacaré, de Tuiuiu, bem característico. O que eu gostaria de dizer para vocês aqui, para ficar bem fixado, é a questão holística de localização do Pantanal. Percebe que o Pantanal, ele está tanto no Mato Grosso do Sul como no Mato Grosso do Norte. E uma questão muito importante é que ele transpassa também o território brasileiro. Ele pega um pedacinho do Paraguai e entra para dentro, evidentemente, entrou para dentro do território boliviano, na bacia do Chaco, ou seja, na depressão do Chaco. Então, o que eu quero dizer para vocês é que é um bioma muito importante que transpassa o território brasileiro. E tem a sua importância, não é? É um bioma, assim, extremamente peculiar. Algo que é importante ser fixado é que cada bioma tem a sua peculiaridade. Se você observar todos os biomas, você vai perceber que cada um é diferente do outro, cada um tem a sua peculiaridade. Por exemplo, quando nós falamos no bioma do Pantanal, já temos que imaginar que é um bioma que é a maior bacia alagável do mundo, bacia de inundação do mundo, não é? Que fica numa região específica da região centro-oeste, abrangindo tanto Mato Grosso do Sul como Mato Grosso do Norte, que é uma peculiaridade específica do Pantanal. Não é? Então, essa questão. Agora, se nós formos estudar o Pantanal a fundo, aí uma série de questões. Vamos estudar tanto a flora, a fauna, a biota como um todo, né? A questão da regionalização, né? O processo de construção do Pantanal populacional. Não é esse o nosso objetivo. O objetivo inicial aqui é criar essa dimensão holística de entender aonde se localizam os biomas e as características básicas de cada um, né? Vamos seguir a aula? Próximo slide. O próximo bioma é o bioma da Caatinga. A Caatinga, em Tupi-Guarani, significa floresta branca, né? Uma floresta árida, uma floresta embranquecida, que é um bioma muito importante na conjuntura dos biomas brasileiros. Mas é um bioma que sofre muito pela crise hídrica, por falta de rios naquela região. Embora o Brasil seja o país que mais detém rio e água doce em formas de rio do mundo, as águas estão mais distribuídas, os rios estão mais distribuídos no território brasileiro. Então nós temos a Caatinga, uma região árida, semiárida, um clima tropical semiárido, nós temos a falta de água, então nós temos toda uma estrutura vegetativa ou de vegetação, de arbustos, herbáceos, daí aquela bem característica mesmo da Caatinga, sacrificado pela seca, sacrificado pelo sol, por falta d'água. As terras são ruins? Não, as terras são ótimas, maravilhosas. É preciso fazer uma correção no pH do solo, mas nós temos a falta de água. A Caatinga sofre também com a sua formação geológica. A Caatinga, naquela região do Nordeste, aquilo ali já foi fundo de oceano. Então, em determinadas regiões, se você perfurar um poço, vamos colocar aqui tubular de profundidade, um poço artesiano, você vai perceber que a água vem salobra, porque ele já foi fundo de oceano. Isso é só uma informação paralela, é a discussão de um próximo assunto. Nós temos a Serra da Borborema, que atrapalha, que é uma barreira natural
que atrapalha a entrada de frentes, né, úmidas para chover no agreste, no semiárido. Mas é um lugar fantástico, muito rico, tanto na questão de vegetação, né, na flora, na fauna como um todo. Não é? Agora, o que só abrangendo, por exemplo, a questão política, é claro que é preciso ter um olhar mais específico para o sertanejo, para o semiárido, né? Agora, há pouco tempo, a transposição do Rio da Integração Nacional, do Velho Chico, do Rio São Francisco, margeando ali grande parte do semiárido, né? Levando água, que é uma obra, né? Que tem dúvida, que tem uma série de questões ali, que ainda não foi concluído na sua totalidade, não é? Mas a Caatinga é, sem dúvida nenhuma, um bioma muito importante na conjuntura dos biomas nacionais. E uma questão muito interessante aqui é observar a localização da Caatinga. Repare para você o semiárido. Repare que o semiárido ele pega uma parte, o norte de Minas Gerais, o Vale de Jequitinhonha. Inclusive as políticas públicas no Vale de Jequitinhonha, naquele extremo norte de Minas Gerais, está vinculada às políticas públicas do semiárido, porque o clima, a vegetação é muito parecida, não é? Mas não é todo, só para a gente ter uma ideia, não é todo Nordeste que não tem água, não é todo Nordeste que tem seca. Você tem as regiões que margeia o Oceano Atlântico, né? Que essa região que chove normalmente, que tem toda a estrutura de um clima pertinente àquele lugar. Então, assim, o que eu quero dizer em relação a isso é que não é todo o território, não é toda a área do Nordeste que você tem a vegetação específica da Caatinga, não é? Você tem ali o agreste, você tem, né, o semiárido, não é? A região dos Gerais, certo? E o interessante disso tudo é que se você pegar aqui, no mapa dá para a gente observar isso com mais clareza, por exemplo, o oeste da Bahia, né? O Piauí, se você pegar grande parte do Maranhão, já foge do semiárido. Quer dizer, a característica já não é a mesma. Você já tem um outro tipo de vegetação mais puxando para a Amazônia. Aí a gente lembra da Amazônia legal, né? Nós já temos um período de chuva mais contente, mais constante. Então são essas características. Mas o que eu quero fixar aqui é a localização da Caatinga. Sempre observando, a localização é fundamental, porque sempre nas provas, no vestibular e aí no Enem, quando fala em relação aos biomas, eles estão sempre priorizando localização. Se você sabe localização, que foi uma das nossas aulas muito legal, né? Você de cara já mata a charada, de cara você, opa, eu sei qual bioma fica ali. Quer dizer, está te dando alguns aspectos, né, de uma vegetação retorcida, um período do ano, essa vegetação fica sem folha, desfolheia, né? Por quê? Para armazenar água. Então são todas as características, um lugar, por exemplo, que tem ausência de rios, né? Ausência hídrica, de água salobra, onde houve um processo migratório muito grande, depois da década de 40, 50, 60, para fugir da seca. Eu estou falando da onde? Eu estou falando do Nordeste, eu estou falando da Caatinga, tá certo? Vamos caminhando? Próximo slide. Agora o bioma do Cerrado. O Cerrado é fantástico, eu amo o Cerrado. O Cerrado é lindo, riquíssimo, parece um pouco com a Caatinga, assim, de árvores retorcidas, não é? De uma vegetação baixa, né? Mas você tem as matas de galerias, floresta de galeria, que são aquelas florestas que margeiam os rios, não é isso? E muito interessante quando a gente fala em relação ao Cerrado, é porque o Cerrado, na realidade, nós falamos dentro da geografia, é uma descoberta nova, né? Por quê? Porque o Cerrado, na década de 40, 50, 60, 70, até o início da década de 80, era terras, era uma vegetação que ninguém achava que valia nada. As pessoas não davam a mínima para o Cerrado, porque plantava, as plantas se atrofiavam. Até o início da tecnologia do campo, descobrir que as terras do Cerrado são as melhores terras do Brasil, são as melhores terras do mundo. Era só corrigir o pH, ou seja, a acidez dos solos. Quando descobriram isso, as terras do Cerrado deram aquele boom, né? Perceberam que eram as melhores terras do Brasil. Corrige o pH, a acidez do solo, se torna as melhores terras. Não sabiam. Então, aquelas terras que não valiam nada, aquelas fazendas, supervalorizou, porque descobriram então
que o Cerrado era uma mina de ouro. Depois, ainda mais, o Cerrado no território brasileiro, ele trabalha parecido com um bolsão, com uma esponja. A chuva derrama em cima do Cerrado, o Cerrado faz o trabalho de esponja, reabastecendo os rios e os aquíferos, os lençóis freáticos. O Cerrado tem uma importância tremenda, é o segundo maior bioma do Brasil, ocupa praticamente 22% do território brasileiro. Imagine a importância do Cerrado, né? É uma mina de ouro, ali você tem tudo, né? O Cerrado ele te dá tudo, né? Mas uma questão em relação a isso é a nossa localização do Cerrado. Repare que o Cerrado ele é bem característico. Qual que é a vegetação, o bioma específico da região sudeste? O Cerrado. E da região centro-oeste? Também o Cerrado. Repare que o Cerrado ele dentra o Pantanal afora. Então o Cerrado ele é enorme. Olha, ele vai no Nordeste, ele passa lá beirando a Bahia, ele vai lá no Maranhão, tá vendo? Porque na realidade os biomas se intercomunicam. Não é porque às vezes você explica, eles acham que começa um e termina outro. Não é assim. Um dentra o outro. Consegue compreender isso? Mas é muito legal. O que eu quero que fixar aqui é só a localização do Cerrado e a sua importância e a sua característica de árvores retorcida, de árvores baixas. Por que isso? Por conta da acidez do solo. Corrigir o solo, você tem uma riqueza, as melhores terras do Brasil. Vamos para o próximo bioma? O próximo bioma é a Mata Atlântica. Dá vontade de chorar. Porque a Mata Atlântica, em 1500, ela margeava toda a parte litorânea do Brasil, ela era riquíssima. Estudos mostravam que por metro quadrado a Mata Atlântica tinha muito mais espécie, a biodiversidade por metro quadrado era muito maior do que a da floresta amazônica. Só que foi a floresta mais devastada do mundo. Quando os portugueses entraram no território brasileiro e viram aquela floresta fantástica, magnífica, foi alvo fácil para o contrabando, para a biopirataria, para explorar, para levar a nossa madeira embora. Era uma mata, era uma floresta riquíssima que margeava toda a parte litorânea do território brasileiro. Então olha que interessante, nós temos aqui a cobertura original no ano de 1500, repare que ela chegava aqui no Triângulo Mineiro, margeava o sul do Brasil, adentrava ali, fazia uma divisa com o estado da Bahia. Inclusive aqui em Uberaba você ainda tem matas remanescentes da Mata Atlântica. A Mata do Carrim, a Mata do Ipê e outras reservas, é tudo remanescente ainda da floresta amazônica. Desde quando a floresta amazônica adentrava essa região aqui. O jacarandá, o jatubá, mogno, só madeira de lei, madeira fantástica. Os europeus ficavam loucos, né, para construir casa, para fazer móveis, para fazer instrumento musical e daí por diante. E aí a Mata Atlântica foi alvo fácil, né? As principais nascentes dos rios da região sudeste estão na Mata Atlântica. Portanto, faz dó, né? Mas é importante saber dessas peculiaridades. Vamos para o próximo bioma? O bioma dos Pampas, não é? Muito legal, porque o bioma dos Pampas, da realidade, nós chamamos outras coxilhas, né? É uma região... à medida que você vai caminhando para o sul do Brasil, tende a temperatura diminuir. E tende, consecutivamente, a vegetação diminuir. À medida que você caminha em direção ao frio, as áreas com a temperatura amena, a vegetação diminui. Aí a característica dos Pampas. Repare que no mapa você vai perceber que os Pampas pega o sul do Brasil, mas transpassa, vai para o Uruguai, praticamente o Uruguai inteiro, e a parte nordeste da Argentina, que é a região de Campinas, que ali foi desenvolvido a agropecuária, né? Você tem o plantio ali vinculado ao tipo de planta, para o frio, não é? Você tem soja, o trigo, né? É um dos grandes produtores de trigo, daí toda a característica de uma região fria. O mais interessante aqui é a localização dos Pampas. O que eu quero dizer? Quanto mais você caminha em direção a regiões geladas, regiões que esfria mais,
tende a floresta diminuir de tamanho. Por isso que o Pampa, na realidade, é uma região de Campinas, uma região baixa, tá certo? Essa colocação. Bom, nós vimos praticamente os 6 biomas brasileiros, os 6 principais biomas brasileiros, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula. Valeu!